diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde que venha comigo até o final de uma entrevista que eu sempre quis fazer desde que o canal abriu. Infelizmente, em agosto de 2022, a Fátima, a mãe do Leandro, e a Amanda, a irmã do Leandro, que estão aqui comigo, perderam Leandro Lô e isso aconteceu dia 7 de agosto. 7 de agosto de 22. 22, eu abri o canal no dia 16 de agosto de 22. E eu queria já ter entrevistado vocês antes. O Leandro foi um caso que logo que o canal abre, ele abre junto com essa triste realidade da morte do seu filho. E por conta da vida, estamos agora conversando. Sim. Sobre pós-julgamento. Geralmente eu tenho muitas entrevistas com os familiares pré. Exatamente para trazer... Infelizmente, nós não viemos aqui, não tem problema, mas agora estamos neste momento. Sim. Fátima, você é muito nova. Quantos anos você tem? 55. Nossa, você está excelente. Eu tive o Leandro com 18. Me passe todos os seus cremes depois. O Leandro, ele perdeu a vida com 32 anos? 33 anos. 33 anos. Eu não sei qual é a dor de uma mãe perder um filho, eu nunca saberei, até porque eu mãe jamais serei, mas eu me compadeço muito sempre, porque eu acho que não é certo, como já disse o Gilberto Gil uma vez, é contra a lei da vida. Sim, um pai e uma mãe enterrar um filho. Quando é por doença, quando é por acidente, agora por uma morte, por brutal, uma morte brutal. Deve ser sempre destruidor. Nós estamos aqui os três, você pode me interromper também, Amanda, eventualmente, quando a gente for falando, eu vou trazendo as perguntas aqui. Eu queria ir para um momento mais feliz do que aquele 7 de agosto. Eu queria conhecer o seu filho antes. Como era? É Leandro Lô, não Ló. Lô. Lô, é Lô. Sem Ló. Tá. É Lô. Lô. Como era o seu filho? Como ele foi? Como é que ele se tornou esse esportista, esse campeão? Assim, me separei do pai dele cedo, né? Aí a gente foi morar com a minha mãe. São Mateus, Extremo Leste, São Paulo, né? E aí eu saía para trabalhar, minha mãe ficava com ele, com a Amanda. E ele sempre gostou de esporte, né? Ele falou, mãe, eu vou fazer karatê. Aí ele foi e fez. Aí depois, mãe, eu vou fazer capoeira. Fez 1 ano de capoeira. Mãe, eu quero fazer jiu-jitsu. Aí eu falei, tá bom, Lê, vai lá, se inscreve. Quantos anos, mais ou menos? 14. 14 anos. Aí começou no jiu-jitsu. E aí foi uma loucura, porque ele se apaixonou, ele saía de São Mateus, pegava 3 ônibus para ir até Ipiranga treinar. Isso todo dia. Ele ficou apaixonado pelo jiu-jitsu, e lá era um projeto social, ele não pagava, né? Na época, o pai dele que arrumou para ele, que ele conhecia o rapaz, e aí ficou indo, né? E aí ele começou a se despontar como... todo final de semana ele participava de campeonato, ele ganhava campeonato, aí a gente falava, nossa, que talento, né? Ele foi sempre um guerreiro, um sonhador, ele falava que ele queria mudar a nossa vida, né? Ele queria mudar a nossa vida, ele fez tudo para mudar a nossa vida. Ele me tirou lá de São Mateus, Extremo Leste, comprou apartamentos para mim, ali na cara do metrô, porque eu trabalhava aqui na Paulista, na época que ele comprou esse apartamento. Então, ele sempre foi muito família, ele sempre cuidou da gente, de mim e da Amanda. E ele era maravilhoso, um ser humano incrível. Ele é muito querido no jiu-jitsu, a comunidade do jiu-jitsu ama ele, as crianças amam ele. Olha, eu juro por Deus, todo dia vem alguém no meu direct falar bem do Leandro, falar que o Leandro inspira ele. Com toda essa amargura da defesa, toda essa condenação, porque eles estão condenando meu filho nesse momento. Meu filho morreu,
meu filho não está aqui para se defender, tem um assassino solto aí para continuar matando, porque eu tenho certeza que ele vai aprontar mais alguma coisa o que eu falo assim, o contexto pós-morte fala muito sobre ele, né? Eu já comecei a falar do crime, mas assim, o Leandro era uma pessoa incrível, né? O Leandro era uma pessoa maravilhosa, rodeada de amigos, um menino lindo, um menino sorridente, que ele só andava sorrindo, ele dançava onde ele ia, ele tirava a camisa porque ele não tinha uma arma para matar alguém, né? Como foi dito que ele tirava a camisa, mas ele podia tirar a camisa. Ele podia tirar porque ele estava com shape em dia, ele era muito bonito e ele não tinha uma arma, né, para matar alguém. É pouco. É não, pouco. E não tinha uma arma para matar ninguém. Não tinha uma arma para matar alguém. Assim, eu falo, eu sou suspeito para falar, é a mãe dele. Não, mas ele é uma pessoa muito querida até hoje. Ele, além dos feitos dele no jiu-jitsu, que ele foi 8 vezes campeão mundial em 5 categorias diferentes. O que é isso? É muito trabalho, é muito esforço físico, é muita vontade de ser campeão, de melhorar a vida da família, de continuar com o... como que fala? Continuar com o patrocínio, que o patrocínio, através desse patrocínio que mudou nossa vida, que mudou a vida dele. O Leandro conheceu viajou muito, conheceu vários países. Quando ele morreu, nós fomos para os Estados Unidos receber homenagem dele. Nós fomos para Dubai, que nós fomos convidadas para ir para Dubai, eu e a Amanda, para receber homenagem de tão querido que ele era. Se ele fosse um marginal, como que ele ia ser tão querido dessa forma? Quando ele ganha pela primeira vez, como é que foi? Quando ele ganha pela primeira vez. Tinha quantos anos lá atrás? É assim, ele é faixa preta, que considera o tal. Porque antes ele ganhou muita coisa, só que é na faixa preta que você consegue ter um patrocínio. Ali você entendeu que ele ia virar trabalho. Ele já era, ele antes da faixa preta, ele já era assim, um fenômeno assim. Porque ele participava de muitos campeonatos, ele ganhava os campeonatos, muitos campeonatos, e ele enfrentava, assim, aí na faixa preta ele começou a lutar peso absoluto. Então, é assim, é o peso dele, absoluto, era sem limite de peso. Então, ele lutava todos esses. Ele magrinho, ele começou a lutar no peso leve, que ele era magrinho, ele enfrentava os grandões no absoluto. Então, ele já tinha aquela coisa de... ele é muito assim, raçudo, destemido, entendeu? E aí, a primeira vez que ele lutou foi assim. Ele foi para Dubai, ele se despontou em Dubai, Abu Dhabi. Quantos anos ele tinha? Ele tinha, acho que 21. Você perguntava para ele, tá, tudo bem, o que você vai fazer quando crescer? Porque geralmente, quando ainda não se entende o esporte como carreira, você fala, tá bom, isso é hobby, né? Você perguntava isso para ele, você acreditava que ele fosse seguir outra carreira? Desde sempre. Ele começou a treinar nesse projeto social que chama Cícero Costa, Lutando pelo Bem, fica no Ipiranga. E aí ele falava assim, mãe, eu quero ser igual o Cissão. O Cissão era o mestre dele. Eu quero ser igual o Cissão, eu quero viver do jiu-jitsu. Aí, só treinava, passava o dia treinando, o dia treinando. Aí, na faixa roxa, ele começou a dar aula. Então, ele começou a ganhar um dinheirinho então ele já estava logo bem deslanchando, ele ficou assim, todo mundo via nele um campeão. Você sempre apoiou também? Sempre apoiei, sempre apoiei. Sempre apoiei. Eu via nele tanto esforço, tanto esforço. Ele passava o dia fora de casa, ele quase nem se alimentava direito. Não namorava? Ele começou a namorar depois na escola, né? E aí... Mas ele continuou... Porque tem uns esportistas que se focam tanto no esporte. Ele namorou, assim. Namorou pouco, mas ele namorou algumas moças, assim. Mas o foco dele era o jiu-jitsu. Ele viajava muito por conta do jiu-jitsu, né? Então, quando ele ganhou assim ele foi para Dubai, para Abu Dhabi, né? E ele ganhou do Lang. Isso, o Lang, o Michael Lang é um rapaz que estava assim, ele fazia 3 anos que ninguém ganhava dele.
E o Leandro não era conhecido nessa época. O Leandro ainda não era o Leandro Lô. Então, o Leandro ganhou dele. O Leandro fez 4 lutas, porque eram 4 ou 3 lutas para chegar na final. E na final ele ganhou do Michael Lang, que era o fera da época, né? Aí o Leandro ganhou dele. Então ele não só ganhou a primeira luta, como ele ganhou do maior do momento. Do maior do momento, exatamente. É um super ganho. Aí ele ficou famoso assim por conta disso. Começou a fama dele Leandro Lô ganhou do Michael Lang. Aí ele ficou famoso. Aí ele me ligou. Eu morava em São Mateus, eu trabalhava em Alphaville. Nossa, mãe do Deus. Eu viajava todo dia e voltava. Né? E aí ele me ligou, mãe, eu ganhei do Michael Lang, eu nem sabia quem era. Eu pensei que é esse homem, né? Ai, que bom pra você. Eu falei, ai, filho, graças a Deus ele estava tão feliz, né? Aí ele falou que no outro dia, assim, ele ia almoçar, assim, aí todo mundo, assim, olhando, assim, para ele, admirado, porque ninguém sabia quem era ele, mas ele conseguiu ganhar do maior na época, né? E assim foi lá em Abu Dhabi, ele ganhou 5 títulos mundiais lá, né? Então, por isso que a gente foi convidado a ir para lá, porque as 5 vezes que ele lutou lá, ele ganhou. Então, fizeram uma homenagem para a gente lá na Pirâmide, que é o Mundial, que é a principal luta de jiu-jitsu, é lá na Califórnia. Lá ele foi 8 vezes campeão mundial, a gente foi convidado a ir para lá também, entendeu? Depois da morte dele. Então, ele é muito querido. Ele é um menino esforçado, sonhador, né? Um menino esforçado, sonhador. A mãe é difícil pôr o filho no verbo do passado, né? Não, é presente mesmo. É presente para sempre. É. Amanda, eu sempre digo que o irmão é aquele que a gente poderia ter sido, de alguma maneira. E você só tem um irmão? Você tenho. só tem você tinha o Leandro? Tem por parte de pai também, né? Porque, assim, é bom você ter um apoio. Eu gosto de ter irmãos. Eu acho que você se sente mais acolhido nos problemas do mundo. Com certeza. Como era o Leandro como seu irmão e como é não ter mais ele? Então, assim, o Leandro, ele sempre foi uma criança, desde quando a gente... Você é mais velho ou mais novo? Eu sou mais nova que ele. Então, ele sempre foi super protetor e cuidador, né, da gente. Então, assim, logo quando a gente se separou, né, minha mãe separou do meu pai, a gente foi morar com a minha avó e meu avô, né? A gente dormia num quartinho lá. E eu acho que desde esse dia que ele falou, não, agora quem vai cuidar delas sou eu, né? E ele teve isso para a vida inteira. Então, assim, ele sempre foi muito, muito, muito protetor, muito cuidador. E ele, assim, sempre nos deu coragem para enfrentar a vida. Ele sempre nos deu força. Falava assim, você consegue, você pode, vai. Eu tô aqui com você. Você tem coragem, você vai. Aí, tanto é que eu consegui fazer minha faculdade. Ele me dava força. Minha mãe conseguiu fazer faculdade depois, porque ele dava força pra gente. E a vida dele, a vida que ele mostrava pra gente, que ele vivia, a força de vontade que ele tinha, nos dava mais coragem também para enfrentar a vida, entendeu? Para continuar. Falava, não, a gente está aqui em São Mateus, está nessa vida, mas a gente consegue ir além. E isso ele mostrou para a gente, com a força de vontade dele. Ele pegava a mochila, colocava os kimono, aquele kimono pesado, aquela mochila pesada, pegava ônibus de manhã, pegava 3 ônibus, ia treinar, depois ia para Mogi, de Ipiranga para Mogi, para dar aula na faixa roxa. Lá ele dava aula de manhã, depois voltava para o Ipiranga para treinar de novo e depois ia para Mogi de novo para dar aula à noite. Então ele chegava em casa meia-noite. E eu, em casa, né, que eu era mais nova, eu fazia a janta. Ele chegava, já estava com a janta preparada. A minha mãe jantava também para fazer a marmita no outro dia. Então, assim, a gente sempre foi muito um pelo outro. E ele nos uniu desse jeito, entendeu? Ele mostrou que a gente podia ser muito além. E, assim, eu sempre fui em todos os campeonatos dele, né? Mesmo nos Estados Unidos? Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, desde novinho, da faixa branca, eu participava. A gente dormia lá no meu pai, aí do meu pai ele levava a gente para o campeonato e a gente passava o dia nesse campeonato, porque eram muitas lutas, muitas. Você não entrou para a luta? Não. Teve uma época que eu tentei, mas o Leandro era ciumento. Aí ele falou, não, aqui não vai treinar, não. Aí ele tinha muitos ciúmes, né, também.
Então, assim, o Leandro sempre foi, assim... Mas era aquela irmã participativa, porque ele era participativo com você Nossa, a também. gente era melhores amigos. Melhores amigos. Como é não ter mais ele? É um vazio. É que nem assim, quando eu engravidei, né? Eu engravidei e morava nós 3 em casa, no apartamento que ele deu para minha mãe de presente na Vila Prudente, né? Aí, quando eu engravidei, porque eu era uma mulher solteira, eu tinha 25 anos, eu vivia a vida, curtia. Aí eu engravidei, eu não namorava, eu engravidei assim, né? Pela vida, foi... Aí ele foi a primeira pessoa que eu perguntei, que eu liguei, né? Aí eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Aí eu liguei para ele, eu falei, Leandro, eu tenho que te contar uma coisa. Aí ele falou, pode contar. Aí eu falei, olha, eu tô grávida. E comecei a chorar. Aí ele falou, mano, por que você tá assim? Ele falou, eu falei, tô grávida, acabou minha vida. Ele falou, você tá louca? Filho é bênção. Você acha que a gente vai fazer o quê? A gente vai criar essa criança, a gente vai estar junto para o resto da vida. Ele vai ser o amor da minha vida. Então, assim, ele falou, pode continuar, pode confiar em mim. Eu vou estar com você pro resto da vida com o seu filho. Ele é o meu filho, ele é o amor da minha vida. Então, tipo assim, ele sempre mostrou para mim que estava comigo em todos os momentos da minha vida. E nesse, ele mostrou, tipo assim, foi a chave, sabe? Porque eu estava perdida no que eu estava fazendo. E quando ele descobriu, ele me tratava, parecia que ele era o pai. Ele me mimava. Eu passava mal, ele cuidava, ele me levou no médico, ele me levava no médico, ele queria passar a mão na minha barriga. Ele não via a hora da criança nascer. Ele não via a hora. E ele estava, tipo assim, ele ficava pensando, é menino ou menina? Menino ou menina? Eu ficava desse jeito. E ele viajava, voltava e... Quando descobriu que era menino, ele ficou tão feliz, ele falou, graças a Deus, é um menino. Vai me ajudar a cuidar de vocês. Vai ser um futuro Leandro Lô. Ele ficou muito feliz. Aí, quando o Heitor nasceu, ele voltou antes, né? Porque ele estava viajando, ele voltou para ver o sobrinho dele, né? E, tipo assim... Quantos anos tem o Heitor hoje? O Heitor tem 6. Foi o amor da vida dele. Então ele tinha 4 quando... 3, ia fazer 4. Ia fazer 4. Estava perto de completar. Ele morreu em agosto, o Heitor ia fazer 4 em novembro. Então, assim, o Leandro, eu descobri... Eu falava assim, gente, o Leandro é tão incrível com a gente. Eu achava ele muito incrível. Eu vi o Leandro assim como o meu herói. Tipo assim... Vocês moravam vocês 4 juntos? Isso, ali, morava nós 4. E como que era ele no dia a dia? Ele estava brincando de ser pai no bom sentido máximo. Até, ele tinha vontade de ser pai? O que o Leandro falava dessa paz? Assim, depois ele falava assim, nem quero ser pai mais, eu já tenho já Heitor. Ele fez os meus, eu já resolvi a paternidade com a minha sobrinha. Sim. Meu irmão já fez isso por mim, obrigado. Isso, ele era apaixonado pelo Heitor, apaixonado, o Heitor por ele, o Heitor fala dele até hoje. Foi muito assim, foi muito intenso. Muito intenso. O Leandro, ele era muito Como intenso. Como foi contar para o Heitor com 3 anos? Então, o Leandro... Tipo assim, eu não levei ele no cemitério, né? Não, nem precisa. Ele era muito pequenininho. E assim, os dois era conexão de almas. Eu falo que os dois eram de outras vidas, eu acho. Porque a conexão dos dois era muito assim. O Leandro largava tudo para ficar com ele. Entendeu? Você já brincava com o Leandro de luta? Muito. O Leandro colocava kimono, ele colocava o kimono também. Tem vídeo dos dois fazendo a luta na pandemia. Então, o Leandro era paixão. Onde o Leandro ia, trazia brinquedo, trazia roupa. Assim, e o meu filho também era a paixão da vida do meu filho, era meu irmão. Dava para ver que ninguém que chegava, ele ficava feliz igual ficava com meu irmão. Ele perguntava muito do Leandro? Muito, a vida do Leandro. Assim, em seguida, depois... daquele fatídico 7 de agosto. Aí ele ficou falando, eu falei assim, filho, aconteceu assim, o tio Leandro, né, chegou a hora dele e o papai do céu chamou ele para morar com ele lá no céu. Aí ele falou, mas mãe, eu não vou mais ver meu tio? Aí eu falei, não, filho. O papai do céu preferiu que ele fosse morar com ele. Aí ele ficava tipo... não sabia o que era, eu entendia, né? Porque tinha 3 anos. Então, aí quando tinha dia que ele chegava, olhava para o céu e falava, tio, por que eu não consigo ver meu tio olhando daqui de baixo?
Se ele está ali no céu, por que não abre um pouquinho o céu para eu ver o meu tio? Aí eu fico conversando com ele. Hoje ele já tem 7 anos, então ele já entende mais que as pessoas falecem, morrem, né? Ele entendeu já hoje como o tio dele morreu? Já sabe. Porque uma coisa ele pesquisou você no morrer, YouTube. faz parte da vida você morrer. Ele vai, possivelmente, ele vai ver essa entrevista aqui. Ele pesquisou no YouTube, ele já sozinho. entendeu. Ele conseguiu, porque tem bastante coisa do Leandro, se né? bobear, ele viu até aqui no canal. Aí ele viu as coisas falando, ele falou, mãe, quem é esse policial? Mas se o policial é feito para defender as pessoas, por que o policial matou meu tio? Aí eu fico falando, Heitor, não são todos os policiais que pensam dessa maneira. Ele saiu, foi para balada, foi curtir, aí acabou que encontrou com esse policial. Aí ele fica, mãe, mas todos os policiais são ruins? Mas eles não são para defender? Ele fica meio assim, sabe? Aí eu falo, não, Heitor, tem policial que foi feito para defender a gente, para proteger a cidade. Esse aí é uma exceção de policial. Eu falo isso. Mas ele fala até hoje, ele fica assim, tio, ó, um beijo, eu te amo, tio. E agora ele está vendo muitas coisas do Leandro, de luta. Ele está querendo seguir por esse caminho? Ele está tendo muito interesse nas coisas do Leandro, assim, de vídeos, né? Ele dançando, ele lutando, ele feliz. Leandro parecia sempre muito feliz nos vídeos. Ele assim, era muito feliz, bonito, muito alegre, indiscutível, muito alegre. Mas ele era sempre muito... o sorriso dele era maior do que a beleza contagiante. dele. Ele e a beleza dele exterior... Ele tinha uma risada, ele era tinha uma muito gargalhada. Lindo. Não é Sim. isso? Muito foi apontado do julgamento e eu sempre digo que a gente tem que trazer isso como um elemento muito delicado, porque ali estava sendo julgada a morte do seu filho e não o seu filho. Sim. Mas é óbvio que se faz isso em julgamentos até mesmo, porque dentro do caso do seu filho, o autor foi inocentado como legítima defesa. Por isso que a gente não pode chamar ele de assassino, porque hoje ele é um inocentado. Pode ser que se mude daqui a um tempo, se o julgamento for anulado ou não, mas isso é o caminho da vida que segue. Mas foi trazido muito que o Leandro gostava de brigar. Eu fico com muito dedo de te perguntar isso, Sim. mas por conta, assim, o desenho do tio, do irmão, do filho, de um filho que tira a mãe de uma condição menor e trabalha para que ela... Porque você olhando o Leandro, você tem a sensação de que é um homem rico. Sim, né? Porque sim. ele tem essa coisa a aparência, do homem rico, né? Aparência, Ele bem tem sucedido tudo, né? no Ele é esporte. bem sucedido, ele é tudo isso. É. Só que eu não sabia, por exemplo, dessa batalha que vocês todos tiveram que passar Não, a juntos. gente era muito, assim, humilde, né? De São Mateus, tal. Morava no quintal da minha mãe, né? Então, essa é uma história que eu nunca tinha conhecido. Não, ele veio de origem super humilde. Isso né? é muito bonito, de um filho querer... E é a verdade. E meu filho, ele lutou para poder dar uma vida melhor para a gente. Isso é lindo. Ele cuidou da gente. Ele cuidava. Ele cuidou da irmã grávida. Ele pelo era sobrinho. uma Isso é pessoa muito bonito. iluminada. Ó, vamos falar da... Estão marginalizando o Leandro. Então, dentro Por desse conta desenho... do vídeo do motoboy. Vamos falar sobre o vídeo do motoboy? A única prova que tem é o vídeo do motoboy. Por quê? Estavam todos saindo da balada, de madrugada, passando pela faixa de pedestre. Um motoboy acelera. Sabe que dá aquela arrancada que você leva um susto, você dá um pulo? Eu passo muito por isso. Eu já passei por isso também várias vezes. Isso, sim. Eles parecem. Bicicleta. Acho que eles querem brincar, sei lá, Você assustar. se assusta. Assustar. Aí dá aquela arrancada, o Leandro xinga. Dá uma raiva. Sim, o Leandro xingou. O amigo dele, o Rider, jogou um copo de bebida na cara do motoboy. Não foi o Leandro, lá foi citado o Leandro, lá no tribunal. Não foi o Leandro, foi o Rider, e isso está em processo, está no processo. Aí, houve aquela discussão, aquela briga, e aí o que acontece? O motoboy que estava ao lado do outro tomou as dores. Isso costuma acontecer também. Porque eles se reúnem, eles são unidos. Eu não acho errado, eles são unidos. Sim. Aí só que ele deu uma capacetada na cabeça do meu irmão, que estava junto, né? Meu irmão tem mais de 50 anos, deu uma capacetada na cabeça do meu irmão. Meu irmão caiu duro no chão.
Eles se revoltaram. O Leandro saiu correndo atrás dele, deu um monte de tapa, dava para ver que é tapa de mão aberta, dá para todo mundo ver esse vídeo que está bem E o nítido. motoboy estava de capacete. E o motoboy saiu correndo. Quando você é espancado, alguém vai lá te ajudar, pelo menos, a levantar. O motoboy saiu correndo e todo mundo foi para a delegacia, passaram a noite lá na delegacia. O motoboy sentado como todo mundo. Inclusive o motoboy que Inclusive, arrancou. o que o Leandro Que deu bateu. a confusão. Que deu a confusão. O outro não se manifestou mais. Foi esse que quis lá, porque ele se ofendeu, porque ele apanhou do Leandro. Só que ele primeiro deu a capacetada na cabeça do meu irmão. É legal o que o Leandro fez? Não é legal. É quase Só uma que legítima defesa. homem, gente. É homem Não, tem... e é né? quase legítima defesa. Não, e o Isso. Leandro era tão protetor que o Leandro tomava dores de todo mundo. É. Então, quem começou isso realmente foi o Rider que Foi tacou. o tio dele que levou E o Rider tacou a bebida para mexer com os outros. É. E meu tio levou a capacetada e o Leandro que tomou as dores. Então, porque assim, o Leandro Porque tomava era dores tio de do todo Leandro. mundo. Porque era tio do Leandro. O Leandro era a família em primeiro lugar. Ah, Tio do fez Leandro. isso com meu tio, peraí, que eu vou dar uns tapão lá e Se eu pronto. me colocar no lugar do Leandro, não sei como eu agiria também. Então, vem de porque uma assim, é pessoa que eu amo, fácil levando uma você capacetada. condenar, você falar por esse E episódio. ele nem estava sendo julgado. Não era o Leandro que estava sendo julgado, era o tenente. Não, mas o Leandro foi Mas é julgado. que Só que assim, a normal partir dessa brecha do motoboy, só que vocês olhem, é só reparar, era assim, ó. Doía, lógico, né? O Leandro era homem. Só que o motoboy saiu correndo. Quando você é espancado, você fica lá caído no chão. Alguém tem que ir lá, pelo menos, te ajudar a levantar, te socorrer. Não foi o caso. Né? E ele tomou as dores do meu irmão, e o motoboy tomou as dores do outro moço, que nem foi para a delegacia. Tirou, tipo, não sei de nada, fica aí com essas encrencas. E ele teve algum outro boletim de ocorrência? Então, aí o que acontece? Teve uma briga generalizada dentro de um lugar, que eu não lembro o nome agora. E aí teve uma briga lá dentro, pá, briga do Leandro contra a turma, da turma do Leandro, uma briga generalizada. Aí que acontece? Aí saíram para fora, o Leandro levou uma garrafada na cabeça, o Leandro tem esse BO. E aí o Leandro, não sei o que o Leandro fez também, deve ter batido, aí pá, o que acontece? Se tem BO, nunca veio ao nosso conhecimento, por quê? Se você tem, igual ele fala que o Leandro mandou gente para UTI. Eles que perguntam, não tem uma pessoa... Não existe isso. Nunca. Uma vez que um parente seu se encontra em coma porque o outro bateu e essa pessoa é conhecida, você não ia em algum lugar fazer um BO, processar? O Leandro não ia, sei lá, perder patrocínio? Não ia preso? Ou pelo menos ser chamado? Nunca aconteceu isso. O Leandro tinha uma academia que ele treinava, vinha gente de fora, de outros estados, para treinar lá com ele. O Leandro era acessível. Todo mundo sabia onde o Leandro treinava. Como é que nunca deu um processo, nunca teve uma condenação? E agora é fácil falar que ele espancava, que ele deixava na UTI, que ele quebrava osso do rosto. É mentira. Senão ele não tinha mais patrocínio. Ele tem um patrocínio. A vida até ele ficou 8 anos com o mesmo patrocínio, entendeu? E esse mesmo patrocínio que ajuda o Instituto Leandro Lô, que a gente está levando o legado do Leandro. Como assim? Se o Leandro é um lixo, um monstro, mas ele foi condenado naquele lugar. Teve uma reorganização de personagens ali. Como foi aquele dia 7 de agosto? E um ponto antes, alguma vez o Leandro falou do tenente Henrique? Ele já tinha falado, porque tem sempre uma situação se eles se conheciam antes ou não, se seria uma vingança ou não. É assim, eles já discutiram em outro lugar, porque é assim... Foi naquela boate Marral. É assim, E o daí falaram Leandro... do Santo, não sei das quantas. Santo Cupido, não sei. É assim, o Leandro, ele estava com o Bruno Abate lá no dia do assassinato. Sim. Então, O Leandro estava com 5 pessoas, é isso? 4 pessoas, 4 né? pessoas. Mas Mais ele 5 ou 4 em todo? mais 4. Com ele 5. Com ele 5. Com ele 5. Então, esse Bruno, ele sempre andava com o Leandro. Então, teve uma época que o Leandro, ele chegou no Leandro e falou assim, tem um cara aí
que ele tá falando que é policial. E eu falei para ele, não, o Leandro falou, o que esse cara falou para você? Porque acho que o Leandro viu na hora. Não, foi assim. Eles estavam na balada. Nesse marral. Nesse marral. Só que teve uma discussão, o Leandro não estava presente também. E aí o tenente, né, o assassino, chegou. Você só não pode chamar de assassino. Ai, mas matou Fala pra Veloso. mim, Fala assassino. Veloso. Não sabe o que acontece? Até para explicar para as pessoas. É o grito preso na garganta. A mãe da Lara Maria sempre falava isso. Hoje eu posso chamar ele de assassino. A mãe do Andrei Goulart Acácio também, quando eu reentrevistei ela depois do julgamento, falou: eu posso chamar porque ele foi condenado como tal. No caso, o tenente, ele não foi condenado, ele foi inocentado. Mas ele matou, né? Em legítima... Eu só não estou dizendo que eu... Não estou dizendo... Não, você eu está só falando tô perante por a lei, vocês, né? Perante a lei. Para as pessoas. Porque não... Mas tudo bem, você fica à vontade, eu só te falando. Não, mas para mim ele matou. Não, ele matou. Matou. Matar, o ele matador, matou. então, vamos Tá, chamar pode assim. chamar. O matador. Não, assassino mesmo, assassino. O matador que matou o meu irmão chegou e falou: eu sou polícia, fica na sua, senão vai ficar pior para você. O amigo dele. Falou pro Bruno. E o Bruno Eu falou... vi esse depoimento. Eu vi tanto aí depoimento o Bruno do falou: e tenente. daí que você é, que Você tá se é divertindo como eu policial, tô, a gente acabou. tá se divertindo. Só que aí o Leandro chegou depois e falou: o que esse cara falou? Ele falou que ele era polícia. Aí o Leandro falou: eu também já discuti com ele e não tem nada a ver. No Santo Cupido. Só que isso veio à tona depois. E Depois o da tenente morte. fala que ele nunca conheceu o Leandro antes do Santo Cupido. Mentira! O Que ele falou que ele tenente nunca é faixa roxa de jiu-jitsu. E que ele disse que ele nunca foi no Santo Cupido. Mentira! O tenente é faixa roxa de jiu-jitsu. Quem é do jiu-jitsu conhece o Leandro. E ele era faixa roxa de jiu-jitsu. Entendeu? Então, assim, mas nesse momento, o Bruno falou isso depois do acontecimento, Sim. que falaram para ele Que ele lembrou disso na delegacia, depois, né? lembrou No depoimento depois. dele, ele fala que na delegacia, Se eles- quando apareceu a Sendo que foto... no dia do acontecido, eles nem lembravam. O Leandro estava com uma menina, o Leandro estava curtindo, o Leandro foi para curtir. Ele, semana seguinte, ele ia lutar novamente. Não estava entendeu? bebendo, não é Não isso? estava bebendo. Não tem nada que causa, que mostra o resultado lá no ML. Deu 0 álcool, 0 droga, 0 nada. O Leandro estava tranquilo. Então, assim, eles mentiram no julgamento, falando que o Leandro é um drogado, que o Leandro bebia, que o Leandro fazia isso, fazia aquilo. De novo, eu perguntei já para ele, mas mesmo se ele fosse drogado, bêbado, isso, aquilo, onde está que ele pode morrer? Então, Onde está E escrito assim, Eu na vi lei? você falando, maconheiro e bebendo não mata ninguém. Eu vi você falando. e Mas isso assim, não mata. E outra coisa também, né? O tenente, né? O legítima defesa, ele nem podia estar na balada. Porque ele estava em processo, porque ele agrediu o policial. Ele recebeu ele foi condenado, ele não Foi poderia condenado estar, 9 só que ele meses. só recebeu a condenação depois disso dele, já recebeu Então, já preso. Mas ele não então, sabia, mas não poderia. Então, não poderia estar lá. Por que ele estava lá, sendo que ele já Não estava devemos- com esse Bom, problema? se vocês viram as coisas que eu já falei, eu acho que ninguém tem que entrar com arma. Com Eu certeza. Se detesto você arma. vai curtir, você... Ponto. Tem eu acho que necessidade. assim, arma... Mas eu ele acho falou assim, lá que pode, sim. Pode, pela lei pode. Eu acho que tem que trocar. Beber e andar E armado. andar armado, não, e dirigir daqui a pouco. Ué, quem morre Eu- que se lasca, né? Não pode dirigir e beber. Dirigir e beber não Que pode. também tá mas certo, andar né? armado e É. cachaçado pode. Então, eu acho que esse crime deveria mudar. Assim, se você é um policial, você vai para uma balada, você não pode estar... Eu não quero ninguém com arma. Claro. Dentro Tá de todo um mundo show, correndo numa risco. boate, de um bar, É. onde eu estiver. Então, mas eu sou policial. Então, fica em casa. Fica em casa. Então, exatamente. cada um escolhe Eu suas acho, escolhas, né? eu acho Exatamente. também assim. E ele, o rapaz, né? O matador, ele foi provocar. Porque tem 17 testemunhas. A gente vai entrar nesse momento, que eu quero saber do crime. Mas antes eu queria saber de vocês com o crime. Como foi aquele 7 de agosto? Como é que vocês estavam? Cada uma me conta a sua história. Olha, Como foi eu receber tinha, a eu ligação? tinha falado com o Leandro 8 horas da noite. Tipo 8 horas da noite. Oi, filho, tudo bem? Aí, Ele não saiu da ele sua não casa morava, fazia 2 anos que ele não morava mais com a gente. Ah, tá. Ele estava morando sozinho. Estava morando sozinho. Aí eu conversando com ele, ele falou: mãe, eu quero ver a avó. Aí eu falei assim: então,
Lá na avó, porque assim, ele gostava de ir na minha mãe, né? Porque lá na minha mãe iam meus irmãos, meus sobrinhos, aí ficava aquela resenha. A festa todo de mundo. família. Aí ele era alegria. E a gente esperava ele assim, ele era alegria, porque ele era muito alegre, brincalhão. E, nossa, ele era muito bom estar com ele. Isso todo mundo fala. Quem conhece sabia. Aliás, quem conhece fala sobre isso, que era bom estar com ele. Que ele era leve, alegre, né? Então, ele falou, mãe, eu quero ir lá na avó. Eu falei, Ale, só que assim, os meus irmãos, eles tinham ido numa festa em Salto, né, no interior. Não vai estar ninguém lá, mas... não, mas eu quero ver a avó. Eu vou falar, então, vamos fazer assim, eu vou fazer o almoço em casa, a avó vem, a Amanda vem, né, e a gente fica por aqui. Tá bom. Aí eu vi um toque de campainha, aí eu falei, ele falou assim, o Pedro está chegando aqui que nós vamos sair. Aí eu falei, tá bom. Aí desliguei, aí ele falou, mãe, aí ele falava assim, mãe, te amo muito. Toda a ligação que a gente fazia era sempre assim, né? Te amo muito. E aí eu recebi a ligação 4h15 da manhã, eu morava sozinha, Amanda estava morando com o pai do filho, nessa época. E aí eu recebi a mensagem, eu estava sozinha em casa, e aí o amigo dele me ligou desesperado. O Leandro tomou um... Que horas isso? 4h15 da manhã, eu sozinha. Você fica com o celular ligado? Eu fico. Porque para mim eu não fico. Até hoje eu sempre fiquei, como eu tenho filhos... Minha mãe fala isso para mim. Fala, mas não tem mãe, como, né? ela fala assim, você não tem filho, se eu tivesse, estava com o celular ligado. Não, a gente não tem... Esse mãe papo de celular não, filho porque, adulto... por exemplo, eu não receberia ligação. Então você acorda com o celular. Sim, eu a vida toda. Eu sempre dormi com o meu celular ligado. Aí eu ouvi tocar e eu falei, ai, meu Deus, acho que é o Leandro perguntando alguma coisa, né? Sei lá, bateu o carro, alguma coisa. Aí eu falei assim... alô, aquele desespero do outro lado, era um amigo dele, o Petson. Ele falou, tia, o Leandro tomou um tiro, tia. E desesperado, gritando, chorando. Aí comecei a gritar. Eu falei, você meu Deus. Você entendeu de cara? Eu falei, meu Deus, onde foi o tiro? Aonde? Ele falava assim, eu não posso te falar. E eu desesperada. Aí uma pessoa que estava com ele falou assim, olha, eu não conheço a senhora, mas a senhora vai até o hospital tal, com a sua família. O Leandro levou um tiro. Não falaram para você que era na cabeça? Não, mas eu pensei assim, vai ver, ele está até bem. Levou um tiro, sei lá, na perna, em algum lugar. Eu pensei isso, né? Aí eu ligava para ela, ela não me atendia. E você nem perguntou como, por que tomou um tiro? Na hora ali também não... Não, eu nem perguntei, eu fiquei desesperado. O menino estava desesperado. Aí eu peguei um Uber e eu ligava para ela, ligava para o meu irmão. E ninguém atendia. Estava com o celular desligado. Não, porque às vezes o sono é pesado. Não, e às vezes fica chegando um monte de mensagem. Ela só foi me atender, eu no Uber. Aí eu falei, Amanda, aconteceu isso. Ela foi lá, pouco depois você, ela chegou. quando sua mãe contou, como é que foi? Não. Ela ligou desesperada. Amanda, o Leandro tomou um tiro. Aí eu levantei, eu caí da cama, escorreguei. Eu falei, como assim? Aonde é o tiro? Ela, não sei. Vai no hospital. E eu não sabia o que fazer, minha pressão. Sabe quando você fica com a vista toda preta? Eu falei, meu Deus. Eu coloquei a primeira roupa que eu vi, peguei o carro. Eu morava perto, né? Peguei o carro, corri para o hospital. E eu, no caminho, assim, eu não sei nem como dirigir. Eu falo que Deus que me levou até lá, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Seu marido e seu filho ficaram em casa? Ficou em casa, porque não tinha como levar o Heitor, 3 aninhos, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu fui orando, Deus, por favor, que esse tiro seja em algum lugar que ele não morra, Deus, não morra. Tomara que seja um tiro, que ele esteja bem, que ele vai sobreviver. E fui orando, né? Aí cheguei no hospital, tava já os amigos dele lá, minha mãe já estava lá dentro, aí a mulher falou, a gente estava esperando você chegar para conversar. Quando você chegou no hospital, sua filha ainda estava nesse caminho. Você chega no hospital. Eu cheguei lá, os amigos deles estavam lá. Um estava já na delegacia para fazer reconhecimento. Os amigos que estavam na balada ou jamais amigos, assim? Não, os amigos que estavam na balada, eles foram para a delegacia para aí reconheceram, né? Porque tinha 10 armados, reconheceram ele, né? Tinham 10 naquele dia armados, dentro do Clube Sírio. Dentro do Clube Sírio tinham 10 policiais armados? 10 policiais armados. O que eles estavam Porque fazendo? lá não tem cofre, né? Lá pode entrar armado. Tem balada que tem cofre. Sim, né? mas... Então, aí eu cheguei
Aí os amigos do Leandro estavam lá, alguns amigos. Tal. Só que aí eu não sei se eu já sabia que era tiro na cabeça, acho que já sabia, soube dentro do Uber. Aí eu cheguei, eu quero ver meu filho. Aí eu entrei e demoraram para deixar ver ele, né? Que Aí hospital que foi? no Savoia, que era mais próximo do Clube Sírio, né? Tá. Aí eu fui e entrei. Quando eu entrei, o Leandro estava com a cabeça gelada. O olho, ele estava com o olho entreaberto, apagado, cinza. Aí eu falei, moça, a doutora, né? Ele morreu, ele está morto? Não, ele não está morto. Olha o coração dele assim, ó, pulsando. Ele sem camisa, né? Pulsando, aquele coração pulsando. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a orar, eu achava que ele estava... Para mim, aí eu não quis mais acreditar que ele estava morto. Aí eu falava assim, eu quero tirar ele daqui, vamos mandar ele para um hospital melhor, particular, vamos mandar, vamos tirar. Eu fiquei desesperada. Uma amiga dele que estava lá, que ela é advogada, ela falou, vamos lá conversar, vamos ver se a gente consegue tirar ele daqui. Aí a doutora falava assim para mim, não tem jeito, não tem mais jeito. Só que eu não queria aceitar. Então eu fiquei desesperada, né? Mas ele já estava morto, porque é morte cerebral. Provavelmente ele morreu na hora ali, porque foi um tiro na cabeça, assim, né? De um atirador profissional. Vocês doaram sangue, os órgãos? Não, a gente queria doar, eles falaram que lá não tinha estrutura para isso. Mentira. Sério. E falaram que coração de atleta é gigante, não tem como doar. Tudo bem, mas tem pulmão. E o restante. Então, o restante. Tem pele. Não foi, Amanda? Tem córnea. Falaram que não tinha estrutura para isso, né? A gente ficou muito chateado também. Você pode doar, você doa o joelho. Tudo. Não sei se o joelho dele ia dar muito, porque o ele joelho deve ter, não, né? Mas muito deve ter lesão, maltratado muita lesão. Mas você doa pele, você doa pulmão, você doa coração, fígado, rim. Sim. Tudo isso, sim. assim. De uma pessoa saudável, e não né? Quem tem que dizer se ele pode doar mais ou menos é o órgão competente, né? Sim, mas eles disseram aqui, a gente não tem estrutura para isso. Que absurdo. E a gente tudo louco da cabeça lá, tudo desesperado. Que triste. A minha mãe chegou lá, a pressão dela 22, o Leandro saiu para o IML, ela ficou lá internada. A gente foi pegar ela no outro dia. Sim. Minha mãe quase morreu. Então ali você teve foi assim que você soube que seu filho morreu? Com o coração ainda batendo. Ela falou, a gente ficava falando, vamos tirar ele, né? Aí a médica falava, é irreversível, não dá para ele sair daqui. Você chegou, como é que você ficou sabendo do tiro na cabeça e tudo? Então, eu não sabia que era na cabeça. Você chegou no hospital. Aí eu cheguei correndo, não sabia que era na cabeça, falava, quero ver o Leandro, cadê o Leandro? Cadê o Leandro? Quero ver ele tá bem? Aí a médica falou, olha, a gente estava esperando você. Aí chegamos, ela falou, é irreversível o estado dele, tá? Se ele continuar, se ele sobreviver dessa maneira, vai ficar vegetativo, porque já teve a morte cerebral. E não tem mais o que fazer, né? Aí eu falei, eu quero ver ele. E assim, eu acho que foi pior ver ele dessa maneira do que ver ele dentro do caixão. Porque assim, aqui estava morto, o olho estourado, porque ele tomou 2 chutes na cara depois de caído, né? O olho desse tamanho. O buraco, ele morto aqui branco, né? O olho sem vida. E a mão quente, coração batendo. Aí eu pegava nele. Aí eu falava, Leandro... Mas eu não estava entendendo se ele estava morto mesmo, né? E, assim, para mim, foi a pior cena. Ver ele aqui, assim, e respirando. Porque ele estava respirando, ele estava... O coração... E o coração tá... E quem manda na gente é o cérebro, não é o coração. Mas aí o coração... Nessa hora você pede tanto que o coração domine tudo, né? Não é o cérebro que domina. O coração dele parou meio-dia. Só meio-dia? Ela falou assim, ele é forte, ele está querendo sobreviver, mais ou menos ele está querendo ficar, porque senão ele já tinha morrido. Mas aí, como ele era um atleta forte, o coração estava lá. A musculatura, porque o coração é músculo, né? Sim. A máquina estava lá funcionando, entendeu? Mas aí quando estava todo mundo lá esperando, né? Aí chegou a médica e falou, olha, agora o coração parou. Foi meio-dia que parou o coração. Ao meio-dia, vocês já estavam começando a entender o que tinha acontecido, porque já estava sendo noticiado. A gente já sabia que era um policial, né? Como é que foi para você ir entendendo o que aconteceu com seu filho?
entendendo, desenvolvendo essas personagens. Porque, um policial, assim, uma briga. A gente soube desde do começo, né, que ele foi até a mesa provocar, né, que ele saiu aquela noite para matar, porque ele ameaçou um cara dentro do banheiro, mostrou a arma para o homem deu o depoimento dele, está no processo. Não sabia disso. Sim, claro, ninguém vai contar, né, a defesa não vai contar. Então, está no processo. Eu li boa parte do processo, não tinha visto isso, mas Foi no interessante. processo. Tá no processo. O rapaz falou no processo. Falou Ele assim, ficou mal. quando soube que foi ele falou, meu Deus, era para eu ter morrido, porque ele apontou a arma para mim. Dentro do banheiro. E por quê? O que ele fez? Ele falou do que nada? não, ele falou que o cara estava muito louco. Ele era folgado, E né? ele mexia com muita gente. Tem várias... Tipo assim, depois que nós soube quem era que matou, várias pessoas veio conversar com a gente no Instagram e falava, meu, esse cara é podre. Um monte de gente fala, eu já vi esse cara em tal lugar, eu já vi ele, eu já estava numa festa, eu já vi ele em tal lugar. E ele é podre, ele ameaça todo mundo com a arma dele. Então, Se a pessoa vai contra ele, ele dá tiro pro alto, ele mostra a arma. Ele já tinha brigado, isso até conta um caso Então, comentado. aí- Ele tem uma briga na The Week com outro Ele bateu no policial. policial. Sim, e mas tem que é- também, também tem esse também outro- uma... Você sabe a moça na G1, também? Outro né? processo. Você viu no G1? Qual? Que ele estava no barco, né? Ele estava numa lancha, numa festa. A mulher não quis ficar com ele. Ele deu um tiro pro alto e mostrou as coisas para a mulher. não, ele deu um soco na cara também. deu um soco. Ele mostrou e falou: E isso tem- aqui que e você. tem- Isso aqui que você quer. Falou um homem bem chulo. É isso aqui que você quer? Deu um soco e os outros deram um tiro pro alto. Os outros amiguinhos que estavam E com ele. se você procurar, Isso está foi na em Folha de São 2020, Paulo na também. Folha de São Paulo. Fevereiro de 2020. Que tem aquele que ele foi condenado também, que ele só recebe a condenação depois que ele já está preso, Sim. por isso que ele disse que ele não sabia, por isso que ele estava Ele não fora. sabia de nada. É tão inocente. Eu acho que sabia, Ele é muito né? inocente. É porque, igual falam pra mim, né? Falaram pra mim. Um monte de gente veio conversar comigo e falar que ele é podre, que ele ameaça todo mundo com a arma, que ele se acha, porque ele é sobrinho de coronel, que ele tem as costas quentes. Então, ele tenente. sabe que nada vai acontecer com ele. Entendeu? E todo mundo falou isso pra mim. Eu conheço esse cara... Tem amiga minha em comum, falou, olha, infelizmente eu conheço esse rapaz e ele é podre. Ele mexe com todo mundo. E tanto é que no dia do fato, Ele já tinha mexido mexeu com esse cara que tá, dentro da... inclusive, no E tem- processo. tem E está no processo. E o cara ficou até afastado E o do cara- trabalho uns 2 dias que ele ficou... E o cara quis dar testemunha. Ele não precisou ir lá. Ele não precisava. Ele quis ir para falar que ele mexeu com ele também. Dentro do banheiro. E ali começava uma luta que ainda não tem dia para parar, para acabar. Você descobre que seu filho morre por conta de uma... Como que eu chamo? Provocação. Uma provocação na balada. Uma provocação, que ele foi provocado. Foram 17 testemunhas ouvidas. Além dos amigos do Leandro, as pessoas que estavam lá quiseram falar. Então, a partir disso, o delegado que apurou tudo, que apurou que o Leandro foi provocado, né? Acho que algumas vezes, aí o Leandro deu a baiana nele, montou e falou, parou, aí ele fez o sinal assim, beleza, parou. Aí o Leandro achou, tá tudo bem. Ele volta e dá um tiro na cabeça do Leandro, ele chuta 2 vezes, aí ele sai de lá numa boa, aí ele vai pro bordel, aí depois ele vai pro motel, aí ele transa com a prostituta, porque a prostituta, a garota de programa, no depoimento dela, ela fala... ele só procurou a senhora por um álibi ou vocês fizeram sexo? Não, transamos normal. É o que eu falo. Tipo assim, eu matei uma barata ali na esquina, um cachorro. Eu digo que o pós fala muito mais do crime, muitas vezes, que Não, o crime o- em si. E ele falou que contexto ele foi pediu para ela bárbaro. ser o álibi dele. Ele pediu. Tanto é que Não. ela deu esse depoimento, falou sobre tudo, falou que ele limpava o tênis, porque ele deu o chute na cara do meu irmão. Ele limpava o tênis, ele estava com a arma, e ele pedia para ela ser o álibi. E depois que ela deu esse depoimento, ela sumiu, né? Ela não quis mais, ela desapareceu. Com certeza Você tem medo, né? fizeram alguma coisa, né? Tem medo. Você tem né? medo. Então, assim, o contexto do crime em si é de psicopata. Na verdade. Aí a gente não pode falar, porque você teria que laudar. Não, mas o contexto. Não, mas, Então, o contexto pode mas dizer todo mundo assim, é sabe. análogo a, vai Não, aceitar. não, então deixa eu te falar. Então, esse delegado, ele ficou lá 7 horas
ele falou pelas testemunhas, ele que apurou tudo, ele que apurou os 2 chutes. Isso está no processo, eu não estou falando da minha boca. 2 chutes. Não, isso a defesa confirma. Tiro na cabeça, ele caído, 2 chutes, ida para o motel, aliás, para o bordel, depois para o motel. Isso, Tomou uma garrafa de uísque. Isso gastou mais lá, né? Comemorou. Não chamou a polícia, não chamou o bombeiro. Não prestou socorro. Sendo policial. Sendo policial. Não, legítima defesa. Eu não chamo socorro. Pô, eu matei sem querer, eu matei porque senão eu ia morrer, como ele fala. Não presta socorro, não chama o superior, não vai até a delegacia. Não, ele vai para um bordel. Por quê? Porque ele é frio. Ele é uma pessoa fria, um doente mental. Ele achou que nada ia acontecer com ele, né? Isso. Ele abusa do poder de uma arma. Ele é poderoso com uma arma na mão. E aí ele ameaça um rapaz no banheiro, antes de ir até a mesa do Leandro. Aí ele faz tudo isso, entendeu? E aí, como que eu falo? O contexto em si fala sobre ele. O advogado que ele arrumou fala sobre o crime. Por que ele arrumou um advogado tão poderoso, tão potente, um dos melhores criminalistas? Se ele é inocente, se é legítima defesa, precisava gastar horrores que ele deve ter vendido até a casa dele para poder pagar esse advogado? Mas só um bom advogado para conseguir construir que foi feito. Essa tese. Exatamente. Tem que ser o melhor, né? Aí, advogado que defendeu Bruno Goleiro, defendeu o Jairinho, né? Que matou a criança espancada. Mas é um advogado criminalista, aí é o trabalho dele. Não, é o trabalho dele, a gente claro. não pode... Não, é o trabalho dele, mas assim, os crimes falam sobre eles. Eu sei, mas é um advogado criminalista, assim, ele tem que defender o criminoso, faz parte dos casos criminosos. Ele né? é bem pago, não né? tem. Claro, Senão a gente não vai ter advogado criminalista. Mas aí tem Eu acho assim, mas eu acho assim, você não tem um julgamento. Beto, eu acho assim, o erro já começa, que a Constituição, né, a lei permite que o réu minta. Então, esse já começa por aí. Já começa errado, que pode mentir. Isso eu concordo com você. Então, ele vai lá, ele entrou lá, ele criou um cenário. Ele pode não falar isso, em qualquer lugar também, pode não falar. Você pode mentir quantas vezes, você pode mudar o depoimento quantas vezes quiser. Ele criou um cenário. Ele criou um cenário como ele foi a vítima. E como a Solange Beretta colocou aqui, eu até vou fazer um especial com ela sobre o caso. Ela colocou muito bem. Ela explicou, convido, vai ter no descritivo do vídeo tem o link aqui do vídeo de uma live que eu fiz com ela e com a Rosângela Monteiro. Não era sobre o caso do Leandro Lô, era sobre o caso... Do abuso sexual, que a mulher matou o homem, não foi? Qual? Foi da semana passada. Foi da médica que matou o marido médico, dizendo que ele abusava da filha dela. Eu vou botar aqui o descritivo e a Solange fala muito bem, explica muito bem o contraponto da visão da defesa, neste caso, da legítima defesa. Ela traz uma explanação muito interessante do que é uma legítima defesa, e eu fiquei olhando, pensando comigo, se ela tivesse falado isso no júri, será que teria mudado o resultado? Teria. Porque eu acho que ela foi tão precisa, ela foi tão... E ela foi técnica. Foi muito ela não técnica. foi fígado, ela foi mente. Foi. Ela trouxe assim, olha, a legítima defesa é isto. Ele está em legítima defesa do quê? O Leandro estava indo para matar ele ou o Leandro estava indo para brigar com ele? Ele tem tamanho, ela até me usou de exemplo. Falou, se o Leandro for em cima de você, sim. São paridades iguais, sim. eles têm. Ele são tem homens de luta, são homens de luta. 1,95 E o Leandro não ia matar, o Leandro podia até bater. Aí sim. é uma lesão corporal. Jamais o Leandro ia matar ele. Mas seria, então, ele não tem mente então ele está em assassina. legítima defesa do que se ele não ia morrer? Sim. Então é muito interessante. Eu convido vocês a assistirem, também vai estar aqui no descritivo. Eu quero fazer o caso Leandro Lô com a Solange, porque eu acho que a Solange traz sempre muito embasamento técnico, como uma grande promotora que ela é. Assim como o advogado de defesa trouxe toda a sua explanação em cima da linha seguida, que foi vitoriosa no final, né? Foi 4-0. É porque ele desarma, né? Ele é assim,
ele humilha, ele maltrata todo mundo, né? Ele maltrata advogado, promotor, ele encarava a gente diversas vezes, encarava a gente, debochava da nossa cara. A minha irmã teve uma hora que ela colocou uma blusa no rosto, de tanto que ele encarava ela, que ele olhava para ela, sabe? Irmã? Minha irmã. Né? Ele falou, inclusive, que vocês chamaram ele de Que a advogado gente assassino. gargalhava, ele falava, né? Eu que tive uma crise, né, de pânico. Eu fiquei, assim, completamente atordoada pelo que... Surtou, né? Eu surtei pelo que eles estavam falando, pelas mentiras. Aí eu comecei a gritar, gritar assassino. Ele matou meu irmão, ele não muda, ele é assassino, ele matou o meu irmão, ele chutou a cara do meu irmão. Não vai mudar o que ele está querendo falar. E eu comecei a gritar assassino para o assassino, não para os advogados, entendeu? E ele fala isso porque ele quer defender, né? É defesa, né? Está sendo pago para isso. Vocês riam também, isso aconteceu ou não? Não, eu estava em choque. A gente estava coagida, né? A gente foi no inferno 3 dias e voltamos de volta. Aquilo ali era coisa assim, eles coagiam a gente o tempo inteiro. Enquanto enquanto um advogado falava, o outro que estava sentado ficava encarando a gente. Encarando o tempo inteiro. Se a gente se mexia assim, ó, na cadeira, o que foi? O que vocês estão fazendo aí? Tá falando o quê? A gente só se mexeu na cadeira. Não pode se mexer na cadeira mais? Então, eles coagiram a gente o tempo inteiro. Esse júri não foi televisionado, né? Não sei por que São Paulo não é colocado. Eu acho que não. Porque isso seria bom para... Seria para ver. Porque, assim, humilhava a nossos advogados, né, de acusação, né? Humilhavam diversas vezes, não foi só uma vez, diversas. Os promotores, diversas vezes. Mas o juiz deixou isso tudo acontecer? O que ela fazia? Ela falava assim, gente, os ônibus estão muito aflorados, vamos uma pausa de 10 minutos. Aí ficava lá fora um tempinho e voltava. Ela fazia isso, ela dava tipo uma pausa, assim, para cessar. Teve uma hora que ele estava em pé, encarando os advogados, ela falava, doutor Daledoni, senta. Ele não sentava de jeito nenhum. Mandou guardar os celulares, né, na caixa. Eles não guardaram. O Daledoni não guardava. Falou, não vou guardar meu celular. Nem a banca dele. E ficava dele. mexendo no celular. Acho que não é obrigatório. Vocês foram 3 anos de espera pelo júri, né? 3 anos de espera pelo júri, 3 anos para ele ser exonerado. Demorou 3 anos para ele ser expulso, porque o tribunal da polícia condenou ele pela conduta dele pós-morte, de chutar, de ir para o bordel, de ir para um motel. E 3 anos. Só que aí, para voltar, foi 2 dias. 2 dias já estava lá, o homem lá, de novo. Bom, para matar de novo. Ele voltou. Ele é da corporação. Sim. Ô, Beto, eu tenho certeza, Beto. Assim, eu creio que vai ter um novo júri, se Deus quiser, porque o Deus sabe da verdade, Deus sabe tudo o que aconteceu. Eu creio que vai ter um novo júri. Só que até lá, ele vai aprontar mais. Eu tenho certeza. Só se a mãe dele e o pai deixar ele dentro de casa numa redoma, porque se ele sair, ele vai continuar aprontando. Aí vamos ter que deixar para o futuro contar para a gente. Exato. Né? Vamos esperar. É uma sensação que você tem uma vez que você vive a história. A característica de... E você vive a história ali dentro pelo dela histórico inteira. dele, né? Pelo histórico dele. E assim, o Leandro, ele foi condenado lá, né? Porque a vítima que foi condenada naquele lugar. E agora estão ainda marginalizando o Leandro, que onde ele vai, ele marginaliza o Leandro para o outro ficar mais inocente, né? Mas, assim, o Leandro está enterrado, ninguém corre mais risco com o Leandro. Né? O Leandro nunca machucou ninguém assim, igual ele fala. A prisão perpétua é da família. É da família, da nossa. vítima. Só que o assassino, eu falo, assassino está solto, pronto para matar de novo. Como é nesses 3 anos? Quando que o Leandro fazia aniversário? 11 de maio. 11 de maio. Ele tinha feito aniversário lá em 2022. Você teve o primeiro Natal sem o seu filho, o primeiro Ano Novo sem o seu filho, o primeiro aniversário dele sem ele, seu primeiro... Como foi esse passar do tempo? Cada uma dessas datas, como é que foi para... Olha, é assim, para mim, é um vazio
que nunca vai... Eu nunca vou... Assim, a dor que eu sinto hoje, daqui 10 anos, vai estar a mesma dor. O buraco. Porque a gente tinha uma conexão muito forte. Uma conexão, assim, muito... Ele era meu pai. Eu tive meu pai maravilhoso, mas o Leandro era meu pai. Ele era meu pai desde os 10 anos, quando eu separei do pai dele. Ele sempre cuidou de mim. Ele sempre se preocupou comigo, com a família, com todo mundo. Entendeu? Ele era puro amor, muito amoroso. Então eu sinto muita falta dele. Eu vou sentir pro resto da minha vida. Entendeu? Porque ele é a pessoa que mais amou nossa vida. Foi ele que me amou. Então eu sinto muito. Ele era muito trabalhador, tudo que ele conquistou sozinho. Entendeu? Até ele chegar onde ele chegou, com o patrocínio bom que ele tinha. Ele correu atrás de tudo. Então, é a dor que eu sinto hoje, eu vou sentir pro resto da vida. Não tem terapia, não tem nada que vai mudar a dor que eu sinto. A crueldade que está sendo feita agora. Está livre? Tá livre. É mentira, é tudo mentira. É tudo mentira, nunca teve legítima defesa. E aí ainda fica condenando o menino, sabe? Falando horrores dele, tudo mentira. Cadê coisa que comprova? Só tem um negócio do motoboy. Você tem medo de encontrar com ele na rua? Com quem? Com o tenente? Não. Eu digo, Tenho asco dele, mas então, medo dele eu não tenho. Digo, medo não de morrer, mas sim medo de ter que cruzar com ele. De um dia estar no supermercado. Eu acho que deve ser tenebroso, né? Com ele, com o advogado dele. É tenebroso. Famílias de vítimas que eu entrevisto, principalmente porque, no caso, ele não foi condenado, mas em comparação com pessoas que são condenadas a 80 anos e ficam 10, né? Então, assim, o receio é daqui 10 anos eu vou encontrar com ele na rua andando comigo. Então vai ser... Seria essa angústia de eu não quero cruzar. Não, eu não quero, nunca. O medo é assim, a gente precisar de uma polícia e chegar a ele, né? Falar, nossa, eu tô precisando de uma polícia e você chegar aqui? Meu medo é esse, porque ele tá trabalhando, né? Vocês fizeram, nesses 3 anos, o Instituto, Leandro Lô. O que é o Instituto? O Instituto Leandro Lô é que atende crianças Eu achei carentes. bonito que vocês fizeram. Que atende crianças carentes de 6 a 17 anos. Eles fazem jiu-jitsu. Nós temos cerca de 70 crianças já. Que legal. Mas é um espaço físico? É um espaço físico. A gente fez o tatame. E foi assim, na Vila Prudente. Foi com a ajuda do pessoal do jiu-jitsu mesmo. Todo mundo se uniu. E do patrocinador? Quem é o patrocinador? Quer falar o nome? Pode falar. O patrocinador, que sempre foi patrocinador do Leandro há mais de 8 anos, é a Kings. É de kimonos e roupas, né? Que legal. Então, ele patrocinou o Leandro esse tempo todo. E depois do Instituto, ele fazia as camisetas do Leandro, que vende aqui, nível Brasil. Vende onde? Vende no site. Site do Instituto Leandro Lô. institutoleandrolô.com.br. Então, no começo, quando o Leandro morreu, foi feita uma vaquinha na comunidade de jiu-jitsu. E aí a gente resolveu montar o Instituto Leandro Lô para levar o legado do Leandro e ajudar as crianças, né? Sim. E aí, a partir disso, o patrocinador, aí tinha essa verba, né? Aí depois ele começou a fazer camisetas do Leandro, que ele vende lá fora também, né? A marca dele. E a gente vende também as camisetas do Leandro, tudo em prol do Instituto. E vende bastante, né? Porque o Leandro é muito amado, muito querido. Que bom. Bom. Para você, a morte do seu filho é dor no coração, mas também mexeu na sua vida. Você falou que ele te ajudava muito, que ele comprou seu apartamento e tudo mais. E tem essa realidade financeira da vida que também foi? Eu quando ele morreu, eu trabalhava em banco. No enterro dele, era meu primeiro dia de férias. Ele ia viajar no outro semana, ele ia lutar na outra semana, depois a gente ia viajar. Eu e ele. A gente ia viajar. Eu estava de férias. A gente não... vocês iam ia ser viajar. assim, mãe, vamos para tal lugar. Sempre foi assim. E ele já me levou para vários lugares do Brasil, estados. Para ele dar seminário, ele me levava. Eu conheci vários estados através dele, né?
do ofício dele. Então, ele, vamos viajar. E aí, no primeiro dia de férias, ele morreu. E eu trabalhava em banco. E é muita meta que você tem que bater, é uma loucura. Eu tinha a cabeça para isso. Eu tinha. Aí, só que depois disso eu comecei a... Eu pensei, eu não vou voltar a trabalhar, essa loucura, eu não tenho mais cabeça para isso. Comecei a tomar remédio, né? Que eu já tomava, aí a dose ficou maior, aí eu já tenho problemas com depressão. E aí eu fiquei afastada pelo INSS, por depressão. Mas você está conseguindo se cuidar, se tratar? Não, numa vida normal. Tá. Vida normal, assim, que eu falo assim, na medida do possível, normal. 3 anos que aconteceu, 3 anos que eu não deixo de pensar no Leandro um minuto. Vai ser assim pro resto da vida. Eu converso com ele o dia inteiro. Não é porque eu tô louca, é porque eu queria ele do meu lado. E eu sei que ele tá do meu lado. Amor, eu converso com a Odete Rocha, a minha gata, Então, o dia inteiro. você Imagina sabe, se eu não tivesse um filho que arrancado de mim dessa maneira. Porque tudo que a gente vai fazer, é a forma gente que lembra. você precisa de manter o amor inteiro, porque você Isso. foi totalmente despedaçada também. Despedaçada. E você ainda vê ele no hospital dessa maneira. E a injustiça, a impunidade, dói muito mais. O Leandro não Quando merece vocês isso. ouviram que ele 4-0 por legítima defesa, como foi para vocês? Não, foi 4-3, né? Abriram 7? É que eu aqui perguntei, falaram que foi 4-0. É 4-3. Foi 4-3. Teve 3 pela condenação isso, e 4 pela... Aí foi 4-3. Não Mas tem assim, esse a gente voto não de entrou, menor. né, no A gente não parlamentar assistiu. lá. Eles chamaram a gente num canto para contar. Aí foi os promotores, os nossos advogados, eu, meu pai e minha mãe, para ouvir. A gente não entrou. Aí foi... Parecia que a gente tinha acabado de receber a notícia do Leandro que tinha morrido. De novo. A mesma sensação. Parecia que eu tinha acabado de enterrar meu irmão novamente. Como está seu pai? Tá muito mal também. Tá bem difícil, né, para todo mundo. Vocês têm alguma novidade, assim, de como é que estão porque ele está solto hoje, o tenente, e vocês têm alguma novidade, assim, de como é que está no processo? Vocês pediram anulação, o promotor entrou com aqueles pedidos? Já está entrando Está com naquelas recurso. coisas que... O trâmite todo, né, que acho que demora um pouco, Tem algum né? tempo que a gente vai saber se... Eu acho que agora é só ano que vem, né? porque sim, mas agora eu digo aquela recesso, coisa né? que são 15 dias, depois 20 dias, aí tem recesso, daí tem porque carnaval, aí vem Acho que é depois do carnaval. Eu acho que é eu acho que eu Páscoa, fiquei assim. sabendo que a gente mandou, né, o nosso recurso, aí tem Tem o que tempo esperar o deles tempo falar, deles. eles rebater, aí vai ter 3 desembargadores que vai votar, Isso. aí depois que votar os 3, aí vai lá para Brasília, né? Se der certo os 3, aí vai para Brasília para dar certo, para ver se eles votam se sim ou não um novo julgamento. Tem um tempo aí, né, gente? Mas eu creio, assim, eu creio na justiça, eu ainda acredito na justiça dos homens e principalmente na justiça divina, que nós ainda vamos fazer justiça, nós vamos ver ele condenado, eu creio nisso. A gente está lutando por isso. Quando você encontrar com seu irmão, o que você quer falar para ele? O que você quer fazer? Ai, eu quero abraçar ele. Eu sinto tanta saudade dele. Eu sinto tanta falta, tipo assim, de conversar com ele. Porque ele me dava tanto conselho. Ele era a pessoa que eu ligava para tudo. Que eu ligava para perguntar, que eu queria conversar, que eu queria estar perto o tempo inteiro. Quando ele estava do meu lado, eu senti uma alegria tão grande que eu esquecia todos os meus problemas da vida. Não existia, parecia que desligava tudo e a gente estava lá com ele, entendeu? E assim, o pior, o que mais me dói é saber que o tio foi arrancado do meu filho, entendeu? Eu tive um irmão tão incrível que eu sabia que meu filho ia ter um tio mais lindo, mais incrível do mundo. E foi arrancado dele. Ele não tem esse tio. Você sabe que, assim, que o Leandro era lindo, isso era indiscutível. Qualquer foto, qualquer vídeo mostrava. Que ele era um grande esportista também. Os títulos lhe davam essa categoria. Mas é a primeira vez que eu estou vendo que o Leandro era um cara muito legal, né? Não, ele era incrível. Eu nunca tive... Eu até entrevistei um amigo do Leandro,
Mas amigo de tatame, é diferente. Diferente de família. Eu nunca tinha visto o desenho de alma do Leandro como vocês trouxeram. Eu tenho vídeo, eu gravava muito, né? É uma pena que vocês não fizeram, não para mim, para qualquer lugar. Eu nunca tinha visto essa. Eu tenho Leandro vídeos. tão humano. Ele era demais. Eu tenho vídeos dele fazendo comida. Meninos de rua. Ele fazendo comida, assim. Ele fazia, tipo, omelete. Sei. Essas coisas, assim. De gente que fica aqui, com ó. um corpo enorme. Tá? Meu filho aqui, ó. Tem ele Ele cozinhando, meu filho aqui. É. Aí, ele comendo, meu filho com ele. Ele era o piolho do meu filho. Meu filho era o piolho dele, porque ele estava cangado o tempo inteiro. Meu irmão falava, vamos dar um tempinho, um pouquinho, para eu respirar? Ele ia almoçar, o Heitor sentava na mesa, assim, na mesa, e ele almoçando e ele dando comida. Era muito... Eu queria ter conhecido o Leandro, assim, pelo que vocês estão falando. Ele era aquilo maravilhoso, além de lindo. Ele tinha uma alma linda. Pessoa legal, uma é alma legal linda. você E ele conhecer dançava pessoas legais. mesmo, ele dançava muito. Ele era Onde ele ia, molecão. ele dançava. Qual o problema? Ele tirava a camiseta mesmo, porque ele tinha um shape maravilhoso. Opa! E ele não Eu acho que a precisava pessoa tem que tirar a contratar, né, camiseta do ninguém. jeito que ela Ele quiser. tinha as mulheradas no pé dele. Tão Eu lindo acho que o ele Leandro era. incomodava pela beleza, não pela beleza em si só, pelo carisma. Não, isso ele tinha. Como Era como muito carismático. Esportista ele era. Mas eu digo, a primeira vez que eu vi ele humanizado no sentido máximo do ser humano aqui. De um filho, de um irmão, de um tio. Sim, mas é a verdade. De um neto. Eu acho que fez falta para nós. Fez falta, né? Podia ter feito isso antes, né? Conhecermos o Leandro dessa maneira. A primeira vez que eu vejo o retrato dele. Sim. E eu achei uma tristeza um homem desse ter ido embora tão cedo. Foi para o mundo. Quando Sim. você encontrar com seu filho, o que você vai falar para ele? Só quero abraçar ele. Eu só quero abraçar ele muito. Oh, meu Deus do céu. Eu quero... Oh, meu Deus do céu. Ainda mais Natal, Ano Novo, essas coisas. É porque E assim, o meu aniversário é finados, né? Aí eu vou lá no cemitério, é o dia do meu aniversário. É aniversário dele agora, maio, caiu no Dia das Mães. Nossa. Então é tão pesado, sabe? É tão difícil. É muito difícil, né? E aí... Não, e o pior de tudo é eles, conseguiram me convencer com as mentiras deles, conseguiram. O pior é que eles continuam falando. Com a mentirada. O que o meu irmão não é. O meu irmão nunca foi da maneira que eles estão falando. Isso que tá doendo muito. Por isso que a gente tá... Eu falei, mãe, se for pra gente ir para qualquer lugar para falar, a gente vai falar, porque o Leandro não era do jeito que eles estão falando. E vocês... O Leandro não era. Vocês são a voz do Leandro agora. Se vocês não falarem... Sim. Vocês deixam o Leandro mudo e o outro falando. Então, contem muito a história do Leandro. Mantenham ele vivo para sempre. Esta entrevista é eterna. O seu filho vai assistir ela, talvez agora, se você quiser, mas com certeza aos 18 anos, os seus netos vão assistir e vão conhecer o Leandro por aqui, por onde vocês passarem. Porque assim vocês vão marcando e vão contando e construindo a imagem. Olha, eu trabalho com crime há muitos anos, já, sei lá, 15 anos, mas no canal é a primeira vez que eu reconfiguro construção da pessoa, da vítima. Porque, até no meu caso comentado que eu fiz, eu tinha poucos elementos para falar sobre o Leandro. A não ser aquilo que é o notório, né? Agora... Esse cara tão bacana, esse filho tão importante, tão especial, esse homem tão vital, esse irmão tão presente, esse tio tão carinhoso, é a primeira vez que eu estou tendo essa... Assim, eu estou conhecendo, assim como acredito que muita gente vai conhecer, eu estou conhecendo o Leandro agora. E eu falo assim, com toda a certeza do mundo, sabe? Que se ele não fosse da maneira que a gente estava falando, não tinha tanta gente do jiu-jitsu se movendo para fazer justiça, para montar um instituto, porque todos que a gente conversa, que teve contato com ele, fala, a gente queria estar perto dele o tempo inteiro. Ele ia dar o seminário dele,
Ele era o Leandro. Mas ele não sabia quem ele era. Ele não tinha a dimensão de quem ele era. Então, ele chegava lá, dava o seminário. Ele era o único que sempre rolou com todos, né, do seminário, com todo mundo. E, no final, ele falava, gente, vamos almoçar? Aí, tem gente que fala que vai lá no instituto e fala, ele chamava a gente para almoçar. O Leandro querer almoçar comigo? Quem sou eu para almoçar com o Leandro? E todo mundo ia na maior felicidade. Entendeu? O Leandro nunca teve... nunca escolheu pessoa... eu vou lutar só com esse. Não, ele lutava com todo mundo. Ele nunca separou ninguém e falava, não, esse aqui eu vou bajular um pouco mais, esse não muito, porque esse... Não, todos eram iguais para ele. Tratava todo mundo igual. Entendeu? Ele era humilde mesmo. E com a gente, então, com a família, ele era uma proteção tão grande assim que eu ficava falando, gente, como ele consegue proteger todos da família? Todos, tipo assim, ele não queria, não tirava cuidar, ninguém. né? Ele não Cuidar. tirava ninguém, era assim, minha avó, ele tinha minha avó como o cristal, assim, deixa eu cuidar da minha avózinha, entendeu? Ele era assim, ele queria estar sempre com a minha avó. Morre um pai, morre uma mãe, morre um irmão, morre um sobrinho, Minha morre família uma acabou, avó. né? Morre o futuro, morre o novo campeão, morre os filhos que ele poderia ter, morrem... Sonhos, as realizações. Morrem todas as tudo. possibilidades, morrem os amores que ele poderia amar, morrem tantas coisas nesse tiro fatal e nesse tiro tão... Eu pergunto, por que não atirou para baixo? Não tirou para cima, né? Eu falei até, por que Olha, não ele era tirou um para homem cima? de 1,95 m. O Leandro tinha Não, é só atirar. 1,77 m. Primeiro não atira, primeiro não anda com arma, tal, mas já atira para cima, como eu falei até, por que não tirou para cima? Então, mas é exatamente Aí isso, você vê. né? Aí, tipo assim, eu tenho a certeza, porque pelo que as testemunhas falaram e pelo que está no processo, ele foi para matar. Ele acabou a briga, o Leandro voltou na mesa, achando que estava tudo bem. Ele desviou do amigo dele e atirou na cabeça. Entendeu? Ele Tanto foi para é. querer matar o meu irmão. O Leandro morreu... Não era legítima defesa. Pelo menos dava um tiro, então, aqui. Não, o Leandro morreu ao lado da mesa dele, do Leandro. Não foi lá na mesa foi do na tenente mesa que do foi que lá era mais longe, infernizar. E Não se é? fosse os Então, pit boys? Eles é falam muita que é o coisa pit boys óbvia. das baladas. Se fosse esse pit boys, ele tinha sido espancado. Ele nem ia conseguir levantar o Tinham tenente. desarmado, se soubesse que ele era policial, tinham desarmado ele. O próprio Leandro E ia tinha desarmar espancado, tinha espancado. Não, Dava para espancar. Se meu irmão quisesse espancar, meu irmão tinha espancado. Não houve mata-leão. Ó, a mentirada. A promotora perguntou, mas teve um mata-leão, o senhor ficou desacordado, e sua arma? Não, eu consegui conter minha arma. Como uma pessoa desacordada vai conter arma? E aí... Ela falou, mas você estava desacordado e contendo a arma? Ele é desacordado contendo a arma. Como assim? Não existe. Então, é uma mentirada e o júri não prestou atenção nesses detalhes, né? E aí, você deu um chute na cabeça do Leandro porque eu dei um tiro na cabeça dele, ele ainda foi segurar minhas pernas. Pô, ele explodiu a cabeça do Leandro. E como que o Leandro foi segurar as pernas dele? segurar as pernas dele, não existe isso. Assim, mentira. E tem a filmagem falou que o Leandro caiu foi de segurar. costas. O Leandro caiu de costas, não tem de frente. E ele deu um chute, 2 chutes tão fortes que tava o Leandro preto. estava estourado. Tava preto. Pro caixão teve que maquiar muito, teve que tirar o líquido que tava e maquiou muito. E ainda ele ficou com o olho torto. Quase abrindo. Tava quase abrindo no dia do enterro. Nossa, mãe. Como que ele foi tirar assim, com um chute tão forte desse jeito? 2 ainda. Bom, a gente vai continuar acompanhando o caso não acabou. Espero que vocês em breve me tragam novidades e a gente faz uma nova entrevista. Assim que se tiver anulação do júri, a gente faz novamente e... Justiça para o Leandro Lô, como você falou, e a justiça também é um instituto, vai deixar ele vivo também, né? O Leandro vive em cada tatame, cada jiu-jiteiro, o Leandro está vivo. Cada academia que você vai por aí tem foto do Leandro, no mundo. Homem do mundo, muito obrigado por vocês terem vindo. Tem alguma coisa que vocês gostariam ainda de contar, falar, que a gente não conversou? Aqui. Eu só quero que o pessoal tenha mais respeito
pela imagem do meu irmão, respeito pela família, né? Porque a gente está sofrendo, então tem que ter o mínimo de respeito por nós. E o Leandro também não está mais aqui, então respeito, né? Por tudo que eles estão fazendo, falando por aí, essa mentirada toda, porque eles não provam nada do que eles estão falando. E nós estamos aqui acabadas, né, destruídas, mas nós estamos lutando por justiça. Eu não vou desistir. Nós não vamos desistir. Tá certíssimo. Muito obrigado. Obrigada Muito a obrigado. você.